A Bela e o Monstro. Capítulo 7. O Monstro. Quase sem se mover, Relógio sussurrou ao castiçal: nem uma palavra, Lumière, nem uma palavra. Maurice, exausto, molhado como um peixe e a tremer de frio e angústia, pensou ter ouvido um breve sussurro, mas não compreendeu e muito menos associou ao relógio e ao castiçal. Por isso, repetiu o seu chamamento ao avançar pelo grande vestíbulo. Olá! Não quero incomodar, mas estou perdido e preciso de um lugar para passar a noite. Não queria de todo que os habitantes do castelo pensassem que estava a entrar sem autorização. Pobrezinho, disse Lumière em voz baixa, com um claro sotaque francês. Deve ter-se perdido na floresta. Silêncio! Respondeu o relógio num sussurro. A sua voz também era educada, mas sem sotaque. Talvez se vá embora. Está aí alguém? Perguntou Maurice, procurando a origem da voz, pois tinha a certeza de ter ouvido alguém a falar em sussurros. Não quero incomodar, insistiu em voz alta, olhando à sua volta, sem imaginar que quem assim sussurrava não eram pessoas escondidas, mas um relógio e um castiçal. Mas perdi o meu cavalo e preciso de um sítio para passar a noite. Oh, relógio, tem dó! Implorou o castiçal, noutro sussurro, dirigindo-se ao relógio. Chiu! Ordenou aquele, tapando a boca de Lumière, que nem pensar 2 vezes levou uma das suas velas à mão do relógio e a queimou. Au! Exclamou o relógio, começando logo a soprar. Então, Lumière limpou a voz e levantou-se, dirigindo-se com toda a cerimónia a Maurice. É claro que é bem-vindo, monsieur, disse com uma vénia. Quem disse isso? Perguntou o inventor, virando a cabeça em todas as direções e erguendo o castiçal, isto é, Lumière, para ver melhor. Estou aqui, respondeu Lumière calmamente. Onde? Olá? Disse Lumière, fitando Maurice, que assustado largou, levando a que o castiçal caísse ao chão. Mas o inventor recuperou rapidamente o choque e agarrou nele. É incrível! Disse ao descobrir que era, de fato, o castiçal que estava a falar consigo. Aquilo deixou o pai de Bela mais curioso do que assustado. Começou a virar o Lumière nas mãos e a estudá-lo de todos os ângulos. Nessa altura, Relógio percebeu que o dano já estava feito. Conseguiste, Lumière! Gritou o relógio furioso, ignorando o inventor e concentrando-se no castiçal. Fantástico! Brilhante! Que piada! Maurice, maravilhado e intrigado, até mais não, tocou no relógio para o estudar também. E, como um bom inventor, perguntou-se em voz alta. Como é que fazem isto? Largue-me imediatamente, disse Relógio indignado. Basta! O toque do inventor fazia-lhe cócegas e, com uma gargalhada involuntária, acrescentou. Chega, já disse! Lumière sorriu ao ver a situação difícil em que se encontrava o seu amigo, que procurava sempre parecer digno e solene. Enquanto isso, Maurice, alheio às dificuldades que o relógio atravessava, abriu a tampa do pêndulo. Oh, senhor! Repreendeu o relógio. Feche isso imediatamente! Que maneiras são essas? Desculpe-me, senhor, respondeu o inventor, fechando a tampa envergonhado. É que nunca tinha visto um relógio que... Achim! Maurice, molhado e gelado como estava, começou a espirrar. Achim! Oh, está encharcado até aos ossos, monsieur. Compadeceu-se de Lumière, que, solicito, se afastou saltitando e o convidou a segui-la até à sala onde o fogo da lareira brilhava intensamente. Venha, acompanhe-me e aqueça-se perto do fogo. Obrigado, disse o inventor, obedecendo. O relógio agarrou Lumière e, num sussurro enraivecido, disse: Não, não, e não! Sabes o que o amo nos fará se o vir aqui? E, virando-se para Maurice, acrescentou: Peço-lhe que pare. Mas Maurice já não aguentava mais. Não via mal nenhum em sentar-se um pouco naquela cadeira confortável ao lado daquele lindo fogo quente e seguiu Lumière. Estava tão cansado. Ninguém se apercebera da sombra deformada que seguia a cena, agachada ao fundo das escadas. Oh, não, 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 não,
na poltrona do amo, não. Relógio ficou horrorizado, uma vez na sala, gemendo e cobrindo o rosto. Não quero ver isto, não quero. A poltrona era tão confortável quanto o velho homem tinha imaginado. E ali estava ele, a aproveitar o fogo, quando, para a sua surpresa, um escabelo de franjas, vermelho e fofo, que parecia um simpático cachorrinho peludo, veio a correr e saltou sobre ele, latindo alegremente. Maurício, sorrindo maravilhado, acariciou. Olá! Como vais, rapaz? O escabelo-cão, satisfeito, colocou-se sob os seus pés, direcionando-os para o fogo. Enquanto isso, um bengaleiro aproximou-se silencioso, rápido e elegante, e cobriu com o cobertor. Oh, que serviço tão atencioso! Agradeceu, encantado com tanta atenção. Muito bem, interviu o relógio, tentando impor uma autoridade que só ele parecia reconhecer. Isto já foi longe demais. Eu sou o responsável e... Mas o seu sermão foi interrompido pela chegada rápida de um carrinho de chá, com um bule atarracado e uma chávena jovem que, pelas lascas na sua bela porcelana, parecia bastante travessa. Relógio teve de se calar e afastar. Gostaria de um pouco de chá, senhor? Perguntou o bule, cujo nome era Senhora Samovar. Ficará quente num instante. Não, nada de chá, nada de chá! Disse Relógio, gesticulando enfurecido. Mas ninguém lhe prestou atenção. Nem mesmo Maurício, que aceitou alegremente a oferta do bule. Este derramou um chá fumegante na pequena chávena e o inventor pegou nela para beber. Ouviu-se uma gargalhada enquanto a chávena se agitava. O bigode dele faz cócegas, mamã, disse a chávena, cujo nome era Chip. Cócegas? Perguntou Maurício, olhando para a chávena com interesse e rindo com ela. Olá! De repente, uma sombra ameaçadora tomou conta da sala. Até o fogo parecia ter sido extinto por uma violenta rajada de vento, enquanto trovões ressoavam pelas altas abóbadas do castelo. Oh! Disse Chip, saltando rapidamente para o carrinho de chá. Lumière ficou muito quieto, a suster a respiração, tal como Relógio, enquanto o bule, o seu filho, a mesa, o escabelo-cão, chamado Sultão, e o bengaleiro se escondiam o melhor que podiam. A sombra pertencia a um monstro enorme. Um monstro peludo, com grandes presas e chifres, com as costas cobertas de pelos duros e pretos, armado com garras capazes de partir qualquer coisa em dois. E olhos. Bem, que olhos! Eram os olhos de um louco, de algo ou alguém muitíssimo infeliz que vivia um enorme sofrimento. Uma fúria assassina brilhava neles. O monstro não estava satisfeito. Oh, não! Disse Maurício, muito assustado e imóvel. O rosnar da criatura cresceu, em poder e intensidade. De repente, falou com uma voz profunda e rouca, cheia de raiva reprimida. Está aqui um estranho. Deixe-me explicar, amo. Lumière deu um passo em frente, com medo, mas também ciente de ter feito a coisa certa. Este cavalheiro perdeu-se na floresta e estava encharcado e com frio, por isso... O monstro silenciou com um rugido terrível. Então o relógio interveio, mas não para defender o amigo. Amo, aproveito o momento para o informar que me opus desde o início, declarou, e apontou para Lumière, acrescentou com gestos. Foi tudo culpa dele. Tentei impedi-lo, mas acha que me ouve? Não, não. O monstro também o silenciou. Aprendera a desprezar quem atira a culpa para os outros. Maurício, que tinha a respiração agitada, tentou intervir, mas um olhar terrível deteve-o. Quem és tu e o que fazes aqui? Bem, eu perdi-me na floresta e... Não és bem-vindo, interrompeu o monstro. Sinto muito, gaguejou Maurício, olhando diretamente para a criatura. Para onde é que estás a olhar? Explodiu o monstro. Para nada, disse Maurício, baixando os olhos e erguendo as mãos num gesto apaziguador. Mas isso não tranquilizou o senhor do castelo. Muito pelo contrário. Então vieste ver o monstro, foi? Perguntou com raiva, erguendo uma garra na direção do inventor. Oh, por favor! Implorou o pai de Bela. Eu não queria fazer mal a ninguém. Só precisava de um lugar para me abrigar da tempestade. Já te arranjo um bom lugar, respondeu o monstro, agarrando.
Não, por favor, não, não! Gritou Maurício enquanto era levado dali para o horror dos objetos animados que o tinham recebido.